Olá, meu nome é Alex e no vídeo de hoje eu vou continuar falando do livro Filosofia da Caixa Preta, de Wilhelm Flusser. A minha intenção, então, é apresentar o livro a partir de uma série de vídeos que vão trabalhar com capítulos específicos. E aí, no vídeo de hoje, eu quero fazer, então, uma apresentação do primeiro capítulo, que se chama A Imagem. Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa entender nesse primeiro capítulo aqui, que chama Imagem, e que se liga, né, ao segundo capítulo, que tem o tema A Imagem Técnica. Então, Flusser, na verdade, está querendo fazer uma distinção, né, mostrar as diferenças que existem entre aquelas imagens que ele vai chamar de tradicionais, que são as pinturas, por exemplo, né, que são aquelas imagens feitas manualmente, e as imagens técnicas, como a imagem fotográfica, por exemplo, que são aquelas feitas por meio de aparelhos. Então, Flusser quer questionar a suposta objetividade que as imagens técnicas têm, como, por exemplo, a imagem fotográfica. E aí ele vai colocar isso dentro de um contexto histórico e tentar mostrar para a gente que isso não é o caso. Então, as imagens técnicas elas são mais abstratas do que, por exemplo, as imagens tradicionais. O modo de como ele vai escrever sobre isso é que também é muito interessante e é muito importante que a gente se dê conta disso quando a gente lê o texto. Ele vai trabalhar a partir de pelo menos 3 pontos de vista, que ele vai juntar tudo isso dentro de um pequeno e curto capítulo como esse da imagem. E aí a gente tem que se dar conta desses pontos de vista, porque senão a gente fica perdido mesmo. Então a gente acaba se confundindo com as ideias. O primeiro ponto de vista que Flusser usa é o do funcionamento das imagens. Depois ele vai usar um ponto de vista histórico. Ele vai tentar entender como que essas imagens se desenvolvem e como que elas vão percorrer, então, a história da cultura. E, finalmente, ele usa um ponto de vista que é o ponto de vista da mentalidade, né? Ele chama isso da consciência que essas imagens produzem naqueles que olham para elas e vivem de acordo com elas. E aí a gente precisa entender, como eu já disse no vídeo anterior, que as imagens são entendidas por Flusser como códigos, né? Então a imagem é um código, né? É um código de comunicação. Então ela tem o propósito, né, de fazer a mediação com o mundo. Então tem um livro que é muito bom, né, também sobre Flusser, que tem uma compilação de vários textos de Flusser, que chama O Mundo Codificado. Eu tenho aqui essa versão que saiu pela Kozak Naif há muitos anos atrás, e agora tem uma outra editora que relançou essa coletânea de artigos, e tem um texto aqui que chama O Mundo Codificado. E nesse texto, Flusser vai explicar muito bem o que são os códigos. E ele vai dizer o seguinte: então, um código é um sistema de símbolos. Seu objetivo é possibilitar a comunicação entre os homens. Como os símbolos são fenômenos que substituem, ou seja, significam outros fenômenos, a comunicação é, portanto, uma substituição. Ela substitui a vivência daquilo a que se refere. Os homens têm de se entender mutuamente por meio dos códigos, pois perderam o contato direto com o significado dos símbolos. O homem é um animal alienado e vê-se obrigado a criar símbolos e a ordená-los em códigos, caso queira transpor o abismo que há entre ele e o mundo. Ele precisa mediar, precisa dar um sentido ao mundo. Então, os códigos são justamente aquelas regras, aquele sistema de símbolos que procura fazer uma mediação entre a gente e o mundo, né? Entre as pessoas e o mundo. E aí ele se coloca no meio, ele se coloca entre. A gente não consegue criar uma imagem se a gente não se distancia daquilo que a gente quer desenhar, por exemplo, né? Então, para que eu possa avistar algo com mais clareza, eu preciso me distanciar e ver este algo em distância. E na distância, então, eu consigo enxergar melhor aquilo que eu pretendo desenhar. Então, isso é quase que uma metáfora para a gente entender o que, afinal de contas, está envolvido na produção de imagens. Então, esse recuo, esse afastamento e, portanto, essa abstração, né? Então, esse conceito da abstração em Flusser é muito importante também. E o que ele vai entender por abstração? É justamente quando você pega um contexto, esse mundo em que a gente vive, que tem 4 dimensões, né? Se a gente considerar o tempo também. Então a gente tem a dimensão do tempo e aí a gente tem as 3 dimensões dos objetos, né? Que é a profundidade, largura e a altura. Então quando a gente vai criar uma imagem, a gente de alguma maneira precisa abstrair 2 dessas dimensões para que a gente tenha no plano a representação deste mundo que a gente está tentando representar. E é aí que Flusser vai dizer então que imagens são superfícies que pretendem representar algo lá fora no mundo.
E essas superfícies são bidimensionais. Então vejam, de 4 dimensões a gente vai para 2. E aí a partir disso, então, Flusser vai tentar entender o funcionamento. Então a primeira parte do texto, ele vai tentar explicar um pouco melhor como que é o funcionamento das imagens, né? Então como que essas imagens são capazes de significarem algo. E aí ele trabalha com uma estrutura ali que vai reaparecer em diversos momentos da obra dele, principalmente quando ele vai explicar depois a escrita e o código também da imagem técnica. Então o que ele está observando ali? Primeiro, ele está tentando entender como que ocorre a codificação e a decodificação das imagens. E aí ele vai dizer que esse processo acontece graças à imaginação. A imaginação, portanto, é essa capacidade de você abstrair, de alguma maneira, aquilo que tem 4 dimensões para 2, e depois a imaginação também é aquela capacidade que vai fazer com que você consiga reconstruir as 2 dimensões abstraídas para entender efetivamente uma imagem. Então, quando você olha para uma imagem, e não foi você mesmo que criou essa imagem, mesmo que você não tenha nem conhecimento de quem criou, você pode olhar para a imagem e entender que ela significa alguma coisa fora dela. Ela aponta para algo. Então, quando a gente olha para as imagens, a gente olha através das imagens. E depois ele vai dizer, então, que as imagens também têm um tempo ligado a elas. Então, quando a gente lê as imagens, ele vai dizer que é uma espécie de um scanning, né? Então, a gente vai escanear as imagens, o nosso olhar ele vai tatear, né, de alguma maneira, a imagem para entender os elementos e os símbolos que estão presentes nela. O modo como a gente faz essa leitura da imagem é um modo circular. É um tempo que ele vai chamar um tempo de magia. Então, é um tempo em que as coisas, uma sucede à outra, neste eterno retorno do mesmo. E aí, a partir dessas relações, né, temporais, não lineares, que vai se criar, então, um significado, uma ideia, né, que a gente tem em relação àquilo que está sendo representado. E aí, depois que ele explicou o funcionamento das imagens, ele vai começar a relacionar esse funcionamento com questões históricas. As imagens, enquanto elas funcionam, elas servem como janelas para o mundo. Então a gente consegue olhar através delas e, de alguma maneira, a gente tem de novo uma ligação com o mundo. A mediação, para Flusser, ela é sempre ambivalente, ela é esse paradoxo, na verdade, de que as imagens foram criadas para a gente se aproximar do mundo, mas para criar elas a gente precisa se afastar. Então elas afastam e aproximam ao mesmo tempo. E essa tensão interna que elas carregam dentro de si, essa ambivalência, ela vai depois, ao longo da história, ela vai pender para um lado ou para o outro. Ou a gente vai se afastar e não reconhecer mais o mundo, ou então a gente vai se aproximar e vai efetivamente usar as imagens como janelas. Então, outro termo que Flusser vai usar para isso, ele vai dizer que as imagens são ou janelas para o mundo, ou elas se tornam biombos desse mundo. Então, quando elas se tornam biombos, elas deixam de significar o mundo. E aí, uma vez que elas deixam de significar o mundo, elas param de funcionar bem como imagens. Então, Flusser vai explicar isso dentro de uma perspectiva histórica. Então, Flusser vai dizer que, inicialmente, essas imagens tinham essa função da janela e que, historicamente, essa capacidade de mediação e esse funcionamento começa a entrar em problemas, começa a ter problemas. E o problema, ele basicamente acontece quando as pessoas começam a confundir a imagem com as coisas, né? E aí surge o conceito da idolatria. Então, quando você entende que a imagem é mais verdadeira do que a própria realidade. No momento em que isso acontece, o código para de funcionar, um novo código precisa ser inventado para dar conta dessa falta e desse problema de funcionamento. Então, Flusser vai dizer que aí a escrita é inventada justamente para dar conta desse problema do funcionamento das imagens, no sentido de tentar esclarecer as imagens para que elas voltem a significar o mundo. A questão fundamental aqui é que, à medida que a gente vai escrever sobre as imagens, a gente está se distanciando ainda mais do mundo. Então, de novo, aquele movimento que visava se aproximar das coisas, no processo da invenção da escrita, há um afastamento novamente. Mas agora o afastamento não é mais em relação ao mundo, mas é em relação à imagem. A gente tem mais uma abstração da bidimensionalidade das imagens, a gente passa para a unidimensionalidade dos textos lineares. E aí, novamente, Flusser vai explicar como que funciona, né? Como que é o funcionamento da escrita. E aí, novamente, a gente vai reencontrar aquela estrutura que está por detrás dos códigos que Flusser vai usar para entendê-los. Então, por exemplo, como que é a codificação e a decodificação da escrita?
para que a gente seja capaz de entender e ler um texto, né, que ele faça sentido, a gente precisa de uma capacidade que não é a imaginativa, mas é a capacidade conceitual. Então, para Flusser, o conceito é justamente essa capacidade de a gente pegar uma imagem, colocar ela em linhas, em primeiro lugar, né, ou seja, fazer essa abstração da bidimensionalidade para a unidimensionalidade, e depois reconstruir todas as dimensões que foram abstraídas. Então, a escrita, quando a gente consegue entender e ler um texto, a gente recupera as imagens que estão por detrás dessa escrita e o significado que essas imagens têm. Então, eu acho que é muito simples de entender isso. Se a gente lê um texto qualquer, se a gente lê o livro, por exemplo, do Flusser, e a gente não consegue criar uma imagem a partir desse livro, a gente não entende o livro. Então, se a gente não recupera as imagens que estão por detrás do texto, a gente simplesmente não entende o texto. E Flusser vai deixar isso de uma maneira bem clara, para a gente entender depois, inclusive, como que a gente passa da escrita para a imagem técnica. E o argumento é justamente esse, que quando a gente lê os textos e passa a não compreendê-los mais, principalmente os textos mais abstratos, como os textos científicos, né? Então, quando a maioria das pessoas lê esses textos e não consegue mais entender o que eles significam, precisa ser inventado um novo código, né? E aí se cria, então, o código das imagens técnicas, que são justamente as imagens que vão tentar fazer com que a gente volte a compreender os textos, que vão se ligar novamente às imagens e que vão ter uma ligação com o mundo. Então existe aí uma cadeia, né, de significação que Flusser quer apresentar a partir desse texto. Mas essa questão da imagem técnica ela só vai aparecer no próximo capítulo. Mas de qualquer maneira, o que é importante entender aqui é que a imagem é aquela imagem que vai ter um funcionamento muito específico, que vai ser esse funcionamento não linear, então que a gente faz esse scanning e que isso se deve, né, a uma função mágica da imagem e que isso produz então uma consciência mágica também. Depois a gente tem a invenção da escrita, que é linear, que vai produzir um tipo de consciência linear, né, que ele vai chamar de consciência histórica, né? Então a gente tem efetivamente o surgimento da história. E aí, finalmente, quando o código da escrita começa a ter problemas, ele passa a ser substituído, então, por outro código, que é esse código da imagem técnica, que é um código que ele vai chamar de pós-histórico, né? Como a gente vai ver mais adiante. Enfim, eu acho que com essas informações que eu acabei de passar para você, eu acho que você vai conseguir pegar esse texto e ler ele com mais clareza. Claro, eu deixei de fora muitas questões que aparecem aqui, né? O próprio desenvolvimento histórico, tem ali nuances muito interessantes que vale a pena serem lidas, mas uma vez que você entende esse panorama geral de como ele constrói esse texto, fica mais claro depois de entender todo o resto também. E aí eu deixo isso para você fazer suas reflexões, entender isso no seu tempo, que é muito legal. O Flusser é um desses autores que é fascinante, porque a gente acaba fazendo ligação com muitas outras coisas que não aparecem no texto, e é isso que a gente quer mesmo, é isso que o autor quer. Então eu espero que essa explicação tenha te ajudado a entender um pouco melhor as questões do autor, né, e que se você for reler agora o texto, que ele fique mais claro. Eu gostaria muito de saber, né, inclusive, o que você achou da explicação, se ela faz sentido, se ela te ajuda a entender melhor. Aproveita e já dá aquele like para ajudar, né, o vídeo, para que outras pessoas possam ver e entender melhor esse autor. E aí a gente se vê, então, no próximo vídeo, que eu vou trabalhar com a questão da imagem técnica.